Muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Glória a Deus pelo que Ele tem feito, que Ele tem chamado as mulheres. Eu tenho conversado com homens no Brasil todo, com pessoas que Deus tem levantado, e eu digo o que tem acontecido aqui. Eles falam, isso não é normal não, filha. Numa quinta-feira, a cada 15 dias, reunir 1000 mulheres, isso não é normal não. Deus está fazendo algo nesse lugar, Deus está fazendo algo. E eu creio, quem está aqui pela primeira vez, que veio pela primeira vez, que eu sei que as amigas trazem, glória a Deus, você está aqui por um propósito. Hoje mesmo no Instagram, algumas mulheres mandaram mensagem, olha, eu estou tentando aí há um tempão, mas eu consegui essa quinta. Seja bem-vinda nesse lugar, em nome de Jesus. E eu creio que quando Deus derrama algo, Ele tem um propósito. E eu queria que você me ajudasse, porque a minha oração nos últimos dias tem sido, Deus, me deixa saber, me deixa entender o que o Senhor tem feito aqui. Nós queremos responder ao que o Senhor tem feito aqui. Nós queremos dar uma resposta pelo que o Senhor tem derramado nesse lugar. Nós não queremos nos encantar somente com aquilo que tem acontecido, mas nós queremos ir a águas mais profundas. Quem quer? Quem quer? Quem deseja o evangelho mais profundo? Sabe por quê? O evangelho é como, sabe aquele remédio que a gente dá, que a gente coloca em doses? O evangelho tem uma dose perfeita para nós. Por isso que, às vezes, o remédio que cura, ele também pode matar. Não é assim? O remédio de um tratamento, se você toma em doses elevadas, você pode até morrer. Mas se você colocar uma dose ineficaz, não acontece nada. A nossa oração e desafio é dizer assim, Senhor, coloca a dose necessária para que eu aprenda mais de Ti, para que eu viva o poder do Evangelho. Eu queria chamar a Thaís, a mãe da Lívia, para comparecer no Kids. Mãe de uma loirinha bem bonitinha. Se ela está aí, Thaís, mãe da Lívia, comparecer no Kids. Tá, gente? Vamos lá. Vamos lá que a Lívia está chorando, eu acho. E eu creio que Deus está dosando para nós o Evangelho de uma forma nova. Quantas de nós aqui já não estávamos em igrejas, né? Quantas de nós aqui não estamos anos a fio, participando de tantos lugares, e de repente a gente se vê diante de uma nova situação, que Deus está trazendo algo novo para o nosso coração, mas não é novo, é o tempo certo de Deus trazer algumas coisas. E hoje eu vou falar sobre uma mulher reconstruída. Meninas, deixa eu falar para vocês, se você caminhar com o Espírito Santo, você vai entender que você não vai ficar ilesa das cicatrizes. Você não vai ficar ilesa de passar por algumas situações da sua vida. Porque são essas situações que te constroem para o propósito de Deus. E dói. E é difícil. Eu lembro que quando eu não entendia nada do propósito, eu só sabia chorar. Até ontem aconteceu uma situação muito triste com uma pessoa. E eu estava meditando. E aí a menina que está ajudando essa pessoa disse assim, Vive, eu vou lá, mas eu não tenho o que falar. Sabe aqueles momentos que a gente não tem o que falar? E ela disse assim, eu vou lá para chorar junto, para ficar perto. E essa palavra que ela me disse, eu falei, nossa, que sabedoria. E eu fui para a Bíblia, e a Bíblia diz assim, ó, chorai com os que choram. Ele não disse assim, ó, faz os que choram parar de chorar. Dá uma palavra consoladora para os que choram. Bota os que choram no shopping para comprar roupa e para ficar feliz. Leva os que choram para passear. Não, ele disse assim, ó, chorai com os que choram. Sabe o que isso quer dizer? De uma compaixão que está tão difícil da gente achar. De a gente chorar junto com aqueles que estão chorando. Sabe por quê? A gente não vai entender tudo. A Bíblia diz que a gente é sujeita a situações que a gente não entende. A gente não sabe por que acontece. Você já viu, a Bíblia diz assim, no mundo vocês vão passar aflições. Parece que a gente às vezes, nessa era de, tem se falado muito sobre isso, nessa era de tudo é positivismo, pensa positivo, vai dar tudo certo. Gente, às vezes não vai dar tudo certo. Deixa eu ser sincero para vocês que às vezes vai dar errado. Às vezes o marido vai embora e não quer mais voltar. Quando eu falo do meu testemunho de casamento, eu tenho o maior temor, porque eu sei o quanto isso, às vezes, em vez de ser bênção, é um peso para uma pessoa. Porque ela fica naquele
Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que você não entenda que o seu coração esteja escondido em Deus. Quando eu não entendia, sabe o que eu fazia? Eu me fechava com Deus e Deus, eu não entendo, mas eu ainda confio em você. Eu ainda confio que o Senhor não perdeu o controle e que ainda tudo isso está acontecendo, vai servir para o meu bem, vai servir para um propósito. Eu não sei se você tem percebido, mas os dias são maus, são difíceis. Parece que algumas coisas acontecem para nos chacoalhar, para nos mostrar o que é importante e o que não é. Se eu te der um conselho hoje, ontem, a gente foi ao feriado, e cada vez mais difícil, às vezes tirar um tempo com a família, mas o que nós temos feito? Nós não negligenciamos a nossa família, porque às vezes é fácil a gente dizer assim, ó, eu não negligencio a minha família, eu estou junto com ela, e quando você não tem nada para te roubar dela. É fácil. Mas quando você tem milhões de convites, zilhões de pessoas pedindo ajuda, mensagens, e você tem que fazer uma escolha de uma prioridade, ali mora algo profundo em Deus, quando você decide escolher por Ele. Porque quando você escolhe pela sua família, você escolhe por Deus. E aí a gente saiu na virada de ontem, saímos juntos, fomos num parque aí. E a gente foi brincar com as meninas, sujar, ser gente, dar um tênis, ser família. Porque eu tenho aprendido que as lições mais profundas de Deus estão na simplicidade que às vezes a gente rejeita. E aí eu estava lá no carro, e sabe quando você está perdido nos seus pensamentos e começa a querer vir uma reclamação? Eu falei, eu trouxe roupa de frio e está ficando calor. E eu estou começando a ficar agoniada, mas eu não posso tirar minha blusa, porque eu estou com uma blusa que não dá para tirar. Sabe quando você bota uma jaqueta e diz assim, tomara que não esquente. Tomara, porque eu não posso tirar a jaqueta. Já eu tenho uma dessas. Aí eu falei assim, e começou a esquentar, e sabe assim, no carro indo, daí a Vitória, adolescente, começou, que demora, que lugar longe. Já viu como é que é adolescente. Que longe esse lugar. E o Telmo dirigindo, a Bela meio que chorando já. E, mãe, eu estou com fome. Eu falei, meu Deus, saiu do almoço agora. E tudo, daí aquele cotidiano de família. Aquilo que a gente é quando ninguém está vendo. Quando nossos amigos não estão vendo. Que é uma coisa você sair dali com o carro. Tchau. Fecha o carro ali, só Deus sabe o que acontece dentro daquele carro. Por experiência própria, eu sei disso. Aí, nós estávamos indo, gente, de repente, eu tive foi o Espírito Santo. Porque Deus falou assim comigo, esse momento é um momento tão precioso. Olha para o lado, olhei para o lado do meu marido, dirigindo. E Deus falou assim comigo, está perdendo a oportunidade de estar com a mão no pescoço dele, fazendo carinho nele. Aí eu abracei ele e falei, amor, que bom tu tá aqui. Ele olhou para mim. Que foi? Eu falei, não, que bom. Daí eu olhei para trás, estavam as minhas filhas, assim, sabe? Estava a Karina, que é a nossa adotiva. E aí eu olhei para trás, assim, elas felizes, assim, saúde, tudo bem. A Vitória escutando uma música no fone, a Bela falando boa, e eu falei assim, Deus, isso aqui é vida. Isso aqui é vida. E às vezes a gente perde esses momentos de vida. Quem está me entendendo aqui? Na simplicidade moram as coisas mais ricas da nossa vida. E às vezes a gente fica pensando no amanhã, mas quando eu tiver aquilo, quando eu tiver aquele negócio lá, não, quando a gente tiver casa própria. Ame a sua casa de aluguel. Cuide dela como se fosse sua. Deus vai honrar você por isso. Sabe, às vezes a gente está tão acostumado que a gente não valoriza mais. E eu lembrei de uma palavra, que a falta de valorização, ela gera morte. Gente, eu estou fugindo da palavra de novo, mas eu vou ser fiel ao Espírito Santo, amém? Eu não escrevi nada disso que eu estou falando. Tem uma palavra na Bíblia, lembram quando Israel perde a arca da presença?
Para quem não sabe o que é arca era uma arca mesmo, e Deus tinha estabelecido dentro da arca algumas coisas que ela representava a presença de Deus. E aonde a arca chegava, a presença de Deus estava. E de repente Israel perde a arca para os inimigos, mas quando a arca vai para os inimigos, ela estabelece juízo. Olha isso, gente. Num lugar ela é bênção, em outro lugar é juízo. Eu vou fazer um parênteses, depois vocês me lembram que eu tenho que voltar nesse lugar. No ano de 2006, aqui na cidade de Criciúma, num tempo que a gente estava orando, uma galera pirada, orando, para o avivamento vir para Criciúma. Quem já orou por avivamento? Quem conhece essa palavra? São poucas pessoas. Já chorei por avivamento, jejuei por avivamento, só lia livros de avivamento. Naquela época, nós oramos e teve uma conferência profética aqui em Criciúma. Eu não sei se tem pessoas aqui que foram, que o Judson ministrou lá no União Mineira. Quem estava aqui? Quem estava lá? Tem alguém? Tem algumas pessoas que foram nessa conferência. Foi demais. Foi muito forte o que Deus fez naquela época lá. Só que quando a presença de Deus veio com força naqueles dias, eu nunca tinha experimentado, gente, a presença de Deus com tanta força. Eu nunca tinha visto o que eu vi. Foi naquela noite que ele mandou comprar um óleo na venda, sabe, óleo mesmo, e ele derramou um óleo em cima de mim e do Telmo. Eu fiquei 1 semana lavando o cabelo com Limpol, para tentar tirar o azeite da minha cabeça. E foi ali que, sabe, só que quando a glória de Deus vem na nossa vida, e nós abraçamos a presença de Deus, ela estabelece misericórdia e justiça, que são as bases do trono de Deus. A nossa vida vai sendo alinhada com a vontade de Deus, porque Ele vem com a misericórdia. Mas quando nós usufruímos dessa presença, e nós não queremos ela, nós brincamos com a presença de Deus, ela estabelece juízo. E foi o que aconteceu naquele ano, aqui em Criciúma. Um povo participou de um avivamento, mas teve um povo que experimentou juízo. E a presença de Deus estava nesse lugar, na terra dos inimigos. E quando está nos inimigos, acontece o quê? Juízo. Quando as pessoas não honram a Deus, juízo. Então cuide quando você diz assim, Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida. Porque Ele vai começar a alinhar o seu coração ao coração dEle. E você sabe de uma coisa? Quando levaram a arca tiraram a arca dos inimigos, levaram a arca para a casa de um homem. E essa arca ficou lá. Os filhos daquele homem estavam tão acostumados com a arca. Já viu como é que a criança ao redor das coisas de Deus? Eles estavam tão acostumados com a arca, que a Bíblia diz que quando Davi foi tentar trazer a arca de volta para Jerusalém, os bois tropeçaram. Conhece a história? E o Zoá vai tentar o quê? Segurar a arca. Quando ele toca na arca para segurar ela, ele cai fulminado no chão. Fulminado. E eu aprendo uma coisa aqui. Que nós não podemos nos familiarizar com a presença de Deus. É o maior perigo. Tem muitos ministros mortos porque se familiarizaram com o culto. Se familiarizaram em dizer glória a Deus. É muito familiar para ele estar aqui, mas não estar de todo o coração. Por isso que às vezes, sabe, eu bato o meu coração contra a pedra que é Cristo. Quando o meu coração está querendo... Gente, é tão fácil desviar. É tão fácil perder o foco. É tão fácil perder a essência do coração. É tão fácil errar. A nossa natureza já é caída. E às vezes eu vou lá e bato, como Paulo dizia, eu esmurro o meu corpo, a minha carne, para que Cristo viva em mim, para que Ele seja na minha vida. Eu falei, Deus, não deixa nós sermos uma igreja que já morreu faz tempo, só não sabe ainda. Apocalipse diz assim, você pensa que está viva, você pensa que é rica, você tem fama, mas a verdade é que você está pobre, cega e nua, e você precisa comprar coisas preciosas.
Sabe, eu não quero aqui pregar um evangelho fácil para você, para levantar a sua autoestima, mas eu quero que você viva a verdadeira fonte do evangelho, porque é ela que vai trazer vida para a sua vida. É ela que vai mudar tudo. Não se familiarize com a presença de Deus, busque ela. Eu sempre disse isso e eu repito, eu nasci na igreja, no hospital, mas fui criada dormindo em banco de igreja. Meus avós não me desistiam, levavam, me... E sabe, teve uma época da minha vida que glória a Deus era glória a Deus. Ah, glória a Deus. E eu lembro quando o Telmo se converteu, a gente namorava, ele assim, ó, glória a Deus. Glória a Deus, eu posso dizer glória a Deus. Eu falei, o que tem? Glória a Deus. Eu estava igual o Zoá, acostumada com a presença de Deus. Não dando mais honra ao que tinha honra, perdendo a essência e a fonte. E aqui é que entra a palavra. Porque Deus precisou me reconstruir, mas antes, Ele desconstruiu muita coisa. E eu queria que você apertasse os cintos aí na sua cadeira, porque Deus vai pegar a gente de jeito hoje. Não vai pegar só você não, vai me pegar. Me pegou primeiro lá em casa. O Espírito Santo precisa tirar a gente de lugares rasos e colocar nosso coração em lugares profundos, lugares que Deus está nos atraindo. Eu não sei, mas sabe, Paulinha, eu estou com uma insatisfação. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. E parece que quanto mais a gente sabe que tem mais, as coisas vêm para te atrapalhar para que você não vá para aquele lugar. Já percebeu isso? Você põe no seu coração de buscar a Deus, surge milhões de coisas para você não buscar. Por quê? Porque existe um poder quando você busca. E quando você não busca, tem apatia, mornidão. E eu quero hoje te encorajar a ser uma mulher construída pelo Espírito Santo. Uma mulher reconstruída foi arrancada de um vale de morte e de desesperança. Quem aqui foi arrancado desse lugar? Foi encontrada pela palavra profética. Você sabe, eu preparei todinha a palavra, todinha hoje à tarde. Orei, estava lá. De repente o Espírito Santo disse assim comigo, filha, a palavra que vai ser hoje, a palavra que eu quero ministrar, é a que está em Ezequiel 37. Você pode abrir aí? Ezequiel 37. E eu tenho convicção que algumas mulheres aqui essa semana tiraram essa palavra para ler. Deus falou com elas no devocional. Porque o Espírito Santo é o mesmo. Queria que você abrisse. Ezequiel 37. Glória a Deus. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Você já viu quando o Espírito Santo te leva a lugares que você acha improvável? Eu sempre penso, né? O Espírito Santo podia ter levado Ezequiel para qualquer lugar maravilhoso e lindo, mas ele levou para um vale de ossos secos. E ainda tem gente que se pergunta, o que Deus quer comigo? Olha a minha vida. Deus ama transformar vales de ossos secos em lugares férteis, em verdadeiros exércitos. Deus nunca chamou homens e mulheres fortes. Ele sempre chamou homens e mulheres fracos, mas que eram dependentes dele. Homens e mulheres que acreditavam que Deus podia fazer uma transformação. E ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Tipo assim, sem esperança. Você já viu o que é um vale de ossos secos? Ossos de tudo quanto é tamanho, totalmente perdidos. Nós não teríamos condições jamais humanas de juntar osso com osso. Às vezes, gente, eu acho engraçado esse negócio do dinossauro, porque eu estava estudando realmente, a maioria é tudo invenção. Eles foram pegando ossos e foram juntando, botando um bracinho pequenininho lá naquele bicho grande, mas não tem nada ainda real. Então nós poderíamos chamar os melhores arqueólogos, eles não iam conseguir juntar osso com osso. Deus está falando aqui, ó, é coisa que o homem, mão humana não faz. E ele diz, no 3, então ele me perguntou, filho do homem, olha, Deus é engraçado.
Acaso esses ossos podem voltar a viver? Sabe quando Deus te faz perguntas que você diz assim, está de brincadeira comigo? Filha, será que esse casamento pode voltar a viver? Filha, será que essa situação na tua vida, ela pode voltar a viver? Será que os meus propósitos na tua vida, os meus sonhos, aquilo que eu planejei para você lá do início, que agora está tudo destruído, osso seco, não vale, será que eles podem voltar a ter vida? E Ezequiel, para mim, fala uma das respostas mais sábias. Ele disse assim, e respondi, ó Senhor, Tu és soberano, quer dizer, sabe de tudo. E ele diz assim, só Tu sabes. Eu não sei, fulano não sabe, ninguém sabe, mas se esses ossos podem ter vida, só o Senhor sabe. Já chegou nesse lugar que só o Senhor sabe? Você já não sabe mais? As pessoas ao seu redor já não sabem mais de nada. As pessoas fogem de você quando você vai falar daquele assunto de novo. Gente, e eu sou a chata do assunto. É uma coisa que Deus está trabalhando no meu coração. É quando eu tenho um assunto, eu quero só falar nele. Quem é assim? Poucas mulheres. Agora eu estou com um assunto novo, eu quero só falar nesse assunto. Eu paro com o fulano, sabe o que aconteceu? Tal coisa. Ah, tá. Mas que legal, né? Nossa. Não, e eu orei por isso, queria. E a pessoa já quer outro assunto. E eu estou lá naquele assunto. Não, mas tu vai ver o que vai acontecer. Não, e também falou para ele isso. Hoje eu fui exortada na minha casa. Eu falo assim, para desse assunto. Eu, engolindo, né? Mas chegava na tarde, eu ia lá com a Vitória. Ai, Vitória. Mãe, para com esse assunto, mãe. Tá ficando chato. Ai, Jesus, me ajuda. Eu sou aquela que gosta de falar do assunto. Gente, e é coisa boba, tá? Às vezes acontece uma coisa mínima, eu gosto de falar dos detalhes daquele assunto. Não vê que eu estou ainda falando, continuando? E Ezequiel, ele chegou e disse assim para Deus, Deus sabe de uma coisa, eu cheguei num ponto que eu não sei mais nada. Quem chegou nesse ponto? Algumas vezes Deus me deixou sem palavras. Tipo assim, vou deixar ela sem palavras para que ela fique com a boca calada. Quem é que tem preguiça de falar? Que alguém liga para você e você fica, ai meu Deus. Tem o WhatsApp. Às vezes dá uma preguiça de falar. Ezequiel falou, só Tu sabes. E olha só, lá no 4. Então ele me disse, olha o que Deus disse para ele. Profetize a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor, o soberano, eu soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. A Bíblia diz que ele falou, profetize. Você sabe qual é o ofício de profetizar? Qual é o propósito da profecia? Edificação, construção. A palavra-chave de profecia é edificar, construir. Nesse caso, ele estava o quê? Reconstruindo. Um lugar totalmente assolado. As palavras proféticas que vêm sobre a nossa vida, elas vêm não somente para nos edificar e construir, nos estabelecer. Por isso que nós precisamos que a voz profética seja solta novamente. Que profetas encavernados, os verdadeiros, sejam libertos de medo, de Jezabel, para que eles possam sentir de novo a brisa soprando na ponta da caverna, para que eles voltem ao lugar que Deus chamou para estar. Sabe qual é a maior crise do profeta? É medo. E eu tenho convicção aqui que tem mulheres que são profetas nesse lugar. Deus te mostra em sonho, Deus te mostra em palavras, Deus tem falado com você e você não tem coragem de abrir a sua boca. Eu quero hoje falar uma coisa, abra a sua boca, porque Deus vai construir vidas através de você. Através do que Ele tem te dado. Irmãos, uma vez, até estava num culto, ministrando. Isso eu acredito que é 2008, 2009.
E nós estávamos lá e eu estava ministrando, e a Vitória era bebê. E eu estava com a Vitória no final do culto, assim, embalando ela. E o Theo ministrando, e eu nem aí para o negócio, pensando em outra coisa. Sabe quando você está ali, mas você não está? Eu estava assim, ai, meu Deus, chegar em casa, dar comida para ela. Será que eu vou dar tempo de dar um banho nela? Aquelas coisas de mãe. De repente, Deus assim para mim, no meu espírito foi muito forte assim, ora por aquela mulher. Daí quando eu olhei a mulher, era uma mulher de cabelo curto. E Deus falou, e Deus mostrou para mim a vida daquela mulher. E eu falei, Deus, e ainda Deus disse assim, olha, está se desenvolvendo. Gente, isso foi muito forte. Um câncer no útero dela. E eu quero trazer cura sobre ela. Eu quero curar ela. Eu estou mudando a estação dela. Eu vi claramente ela entrando num novo tempo. Só que para mim essas coisas eram tão longe. Eu falei, Deus, mas como é que eu vou chamar a mulher aqui? Vou dizer isso para ela? Que vergonha aqui. E Deus assim, aí tem mais uma. Ela está para mudar de cidade alguns dias. Diz para ela que eu estou nessa mudança. Gente, eu comecei a passar mal lá atrás, porque eu pensei, nada a ver, coisa da minha cabeça. E só que quando a coisa é de Deus, ela começa a te perseguir, né? E eu estava lá atrás, e Deus começou, não, eu preciso que tu fale, eu preciso que tu fale. Eu falei, Deus, misericórdia, então, eu sou igual ao Gideão, me dá um sinal. O Telmo vai ter que pedir para mim orar por ela. Tem um monte de gente aqui se identificando. Se fazendo que, ai, não sei o que ela está falando, mas você sabe. Aí, eu disse, Telmo vai falar para mim, falar com ela, orar por ela. Mas eu não acabei de falar, o Telmo, amor, eu queria que tu orasse com essa mulher aqui. Eu falei, misericórdia. Daí eu peguei a Vitória, dei para uma pessoa. Ai, o temor de falar e o medo. Eu falei, Deus, que medo é esse que está me... de ser mentira, de ser coisa da minha cabeça. Mas, gente, eu falei. Eu botei a mão no ventre dela e disse assim, olha, o Senhor mostrou, estava se desenvolvendo algo no teu útero. Eu não tive nem coragem de dizer a palavra. Mas o Senhor está trazendo cura sobre o teu útero. E essa cidade... E eu falei, misericórdia, Senhor. Que vergonha. Pedi perdão para a irmã depois. Essa cidade, o Senhor que abriu essa porta, você pode passar por ela. E orei por ela. A mulher, pum, no chão. Eu falei, meu Deus. Quando ela levantou, cabelo... Gente, o cabelo dela estava tão bonitinho. Ela fazia assim, aquela voltinha no cabelo, assim, ó. Que eu olhei ela de trás, né? E quando eu olhei de frente, que eu fui ministrar a palavra com ela, ela caiu. Quando ela levantou, ela falou assim, olha, eu nunca vou te esquecer na minha vida, porque eu recebi um diagnóstico. Mas eu acredito que eu estou curada. E que a biópsia ia vir o resultado. E ela disse assim, nós estamos de viagem, nós vamos, semana que vem, viajar para uma outra cidade, morar por causa do trabalho do meu marido. Gente, eu comecei a chorar, a me tremer, porque até então eu não tinha acreditado. Eu falei daquilo que eu não sabia, comecei a chorar. E ela falou, calma, e eu sentei, me dá água, pelo amor de Deus. E eu entendi que Deus estava me dando algo precioso nas minhas mãos, que precisava ser calibrado, porque a palavra profética, ela vem para edificar. E quantas vezes o medo quis me calar, ai, é coisa da minha cabeça, e já saí, às vezes, daqui, indo embora com aquilo com peso. Outro dia... Eu estava aqui sentada, quando o Theo ministra, às vezes eu sinto no meu espírito de falar algo, porque eu sei que é certeiro. Porque quando você começa a caminhar com o Espírito Santo, ele vai calibrando as suas flechas. E aí eu disse, não, é coisa da minha cabeça. Gente, outro dia, coisa da minha cabeça. A minha mãe me chamou. Filha, a mãe vai te falar uma coisa. Quando Deus colocar algo no teu coração, você tem que falar. Quando Deus colocar, você tem que subir lá e falar, porque é o Espírito Santo. Eu falei, mãe, eu não tive coragem, mãe, de falar. E ela disse assim, você precisa falar, você precisa. E eu quero trazer essa palavra sobre a sua vida. Tem mulheres aqui que foram chamadas como edificadoras, mulheres com palavras proféticas. Deus está, sabe aquela palavra? Gente, essa semana mesmo, olha, eu contando um monte de coisa, viu como eu falo? Essa semana... Não, e antes de subir aqui, Deus não tem nada para falar, Senhor, o que eu vou dizer? Daí é assim, né? Aí, essa semana eu chamei o Telmo, Deus deu uma palavra para ele. Gente, como é difícil dar uma palavra para o marido. Tu tem que ter uma conta bancária, assim, ó, um crédito. É verdade, você tem que ter um crédito com ele. Eu digo assim, uma conta de credibilidade muito grande.
para o marido, porque tu conhece tudo da vida dele. Deus me disse, pode estar manipulando para você. Não é? Ó, Deus me falou que é para te ir lá na Arezzo comigo. Ele mostrou. Ele mostrou, estou entrando, eu vi, estou entrando, abrindo a porta da Arezzo, lá falando, chamando a vendedora e falou, dá o que ela quer daqui. Daí, eu falei, amor, daí o que acontece? A gente às vezes acaba falando as coisas na hora de tensão. Já viu como é que a gente é? A gente, e não só para marido, para muita gente, a gente fala na hora da tensão. Na hora que você está irritada, que é a pior hora de falar qualquer coisa para alguém. Você está irritada? Fica quieta. Engole. Não fala nada, nem para filho, nem para marido, porque você vai ver que essa hora é uma hora de perigo para você errar. É hora perigosa. E eu me arrependo logo depois. Não sei você. Eu falo... Aí eu tento agradar a pessoa, disfarçar, para não pedir desculpa, para não precisar me envergonhar. Mas não adianta, às vezes tem que dizer me desculpa. Tá rindo. Aí, eu chamei... Nós estávamos no Molove. A gente foi jantar sozinho. Sabe quando a gente fica aquelas conversas bobas dentro do carro? Ah, eu casaria contigo outra vez. Daí ele assim, eu casaria. Nossa, se eu voltaria e casaria contigo outra vez, passaria por tudo. Dele, eu também. Casaria contigo, aquela conversa boba. Eu falei, amor, fala nisso. Sabe uma coisa que está no meu coração essa semana? Então, tu está assim meio na correria, né, amor? Nos CISOs, organizando. Amor, tá assim estressante, né? Tá. Então, amor, é hora de parar. Deixar Deus agir. Daí ele me olhou. Ele assim, foi lá no fundo. Deu assim, então, amor, tipo assim, confia em Deus, que Deus está cuidando de tudo. E que Deus está cuidando do teu coração. Que Deus está no controle de tudo. Gente, ele começou... amor, ele tá... Aí eu assim, pronto, agora eu vou. E eu comecei... Porque Deus te chamou, porque, gente, os homens precisam ser encorajados. É um inferno o tempo inteiro tentando desencorajar eles. E eu falei, Deus te chamou, e tal, e dei uma direção de Deus para a vida dele, não vou poder falar aqui, mas dei uma direção ainda. Amor, faz isso, isso e isso. Tu vai ver o que vai acontecer. Eu falei, Deus, agora é contigo. Faz, Senhor, faz, porque agora é tu. Gente, ele fez. Gente, o que Deus está fazendo. Aí quando eu vi tudo isso, dá vontade de dizer, não te disse? Fiquei calada. O eu te disse foi lá dentro da boca. Mas sozinha em casa, eu estava vendo ele. Aí eu assim, onde é que tu vai? Fazer aquilo que tu me disse. Eu falei, não foi eu que disse, foi Deus. E os frutos já estão vindo, e ele assim, e aí ele estava lá nessa situação, e Deus falou assim comigo, filha, o papel da mulher é edificar a sua casa. Ser uma edificadora, porque palavras edificam, palavras proféticas edificam. Às vezes a gente não tem noção, a gente acha que a edificação é a limpeza. Mas às vezes uma palavra na hora certa é uma edificação, é um incentivo que a pessoa precisa. Eu não quero fugir aqui, Jesus, me ajuda. E aí, Ezequiel vê aquele vale de ossos secos sendo totalmente transformado por uma palavra que vem de Deus. E sabe, quando nós agimos, quando a gente vai lá e age, faz, a gente colhe o fruto do nosso trabalho, certo? A gente agiu, é igual quando a gente vai limpar a casa, deixar, eu não sei quem aqui é a louca da faxina, mas quando você faxina a sua casa, e você limpa ela, e você, mesmo suja assim, você parou, uau, dá uma sentadinha no sofá, não é assim? Ninguém bate uma foto naquela hora porque misericórdia. A roupa, né, que você escolhe para limpar a casa e tudo. Aí você parou. Não é bom olhar? O fruto do trabalho. Como é bom a gente ver o fruto do trabalho. Glória a Deus, né? Depois chega as crianças, misericórdia. Daí a mãe vira a mãe dinossauro. Não pisem aí. Mas, quando nós oramos, quando a gente ora, não põe a mão, a gente colhe o fruto do trabalho de Deus. E esse não foi a gente que fez. Esse é Ele que conduziu. Porque tem coisas que você colhe porque você plantou. Mas sabe, outro dia eu estava vendo uma coisa tão boa.
Eu falei, ai Deus, que maravilhoso isso. Mas eu nunca plantei isso. Mas tu escolheu confiar em mim e tu está comendo do fruto do meu trabalho. Quando você não se justifica, Deus te justifica. Você come do fruto do trabalho de Deus. Isso é tão forte. Porque a gente perde de comer do trabalho de Deus. A gente perde de desfrutar do que é de Deus. Porque a gente vive botando a nossa mão. A Bíblia mesmo diz que a tola, com as suas próprias mãos, ela derruba. A sábia edifica com sabedoria, mas a tola com as próprias mãos. Então, quando a gente põe a mão, você pode observar, quando você põe a sua mão, você derruba. Você é tola. Mas quando você espera Deus agir, você come de um fruto do trabalho que não foi você que fez. Você se assenta numa mesa que você diz, eu não sou digna de estar aqui, porque o trabalho é todo dele. Por isso que tem um segredo escondido aqui, eu quero revelar ele para vocês e para mim. Que está no Salmo 127, não precisa abrir. Mas se você quiser guardar depois, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, 1. Eu quero dizer uma coisa para você. A gente pode ler livro para edificação. Ai, Deus me reconstrói. Senhor, me reconstrói. Mas hoje eu quero falar de uma reconstrução que é vale de ossos secos, que é só Deus que pode fazer. Ele ainda fala assim, ó, o que me chamou a atenção nesse versículo é que diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, está falando assim, ó, em vão trabalham os que a edificam. Está falando de gente que está trabalhando para dar certo, para edificar, mas é em vão porque Deus não está lá. Já viu? Gente cansada, mas eu já fiz tudo. Às vezes no gabinete pastoral, estou lá, eu já fiz tudo. Isso aí que está falando, já fiz. Tem gente que eu não sei nem o que eu digo. O senhor já fez tudo? Não, já fiz isso aí. Já orou? Já? Ui, olha o meu joelho. E nada muda. Não sei. Daí eu falei assim, já experimentou descansar? Aí eu toco na ferida. Porque você pode até trabalhando para uma edificação, mas se Deus não está nesse negócio, é em vão. É em vão. E às vezes a gente está cansada. Deus, mas eu tenho feito tudo certinho. Já falou isso para Deus? Deus, eu faço tudo certo. Deus, olha o que eu fiz. Mas eu não estou aí, filha. Eu lembro que quando eu recebi o chamado de restauração de mulheres, foi mais de 10 pessoas, num período de 45 dias, que me vieram dar essa palavra para mim. Deus está te chamando para restaurar mulheres. Eu vejo milhares de mulheres na tua frente. Para restaurar mulheres. E eu, uma menina tímida. Meu Deus. Eu só queria Deus, eu não queria nada disso de mulheres. E veio. Quando eu estava no chão um dia, eu pensei, agora eu saquei qual é a de Deus. Sabe quando você acha que você é ligado e você não é? Claro! Eu já ia no presídio, na ala feminina, no prostíbulo, cuidava de prostituta, andava nas avenidas com os travestis. Pensei, lógico, Deus quer que eu abra uma casa de restauração de mulheres. Como que eu não pensei nisso antes? Lá fui eu comprar sítio. Deus não mandou. E o sítio dando errado, gente. E elas se pegando na faca. E elas fugindo. Vocês pensam, o desânimo... Porque eu pensei assim, eu comprei o sítio, botei as mulheres lá dentro. Tudo vai dar certo. Sabe assim, pombinhas saindo, voando, passarinhos, eu entrando, e eu cantando aquelas músicas no meio delas. E era só briga e confusão. Quem era choro. Gente, eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Mas tinha uma musiquinha de um celular antigo. Que eu não sei se você lembra aquela. Tan, 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 tan. Já viu aquela? Tan, 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 tan. O Telmo, quando tocava o celular dele, que era do sítio, ele cantava consumição. Consumição, são. Eu disse, meu Deus, era uma consumição. Oi, elas estão se pegando no cabelo. Calma, estou chegando. É assim. Eu falei, meu Deus, eu estou fazendo tudo certo. Eu começava para Deus, eu comprei os sítios, Senhor. Deus. E começava. Olha o que eu fiz, eu dei meu guarda-roupa, Senhor, para isso aqui, para esse projeto. E Deus falou, mas não te mandei abrir projeto nenhum. Eu falei, não é Deus falando, não é Deus, vamos conversar eu e tu. Deus, não, é eu que estou falando contigo. Não mandei tu abrir projeto nenhum. Falei, será, meu Deus, que eu fiz uma errada dessa? Porque em vão trabalham aqueles que edificam, se o Senhor não está edificando.
Eu chorei um dia inteiro quando eu entendi isso. Um dia inteiro. Eu fui no sítio com o olho desse tamanho. E ela, está tudo bem contigo? Tá. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? E eu entendi. Hoje eu entendo o que é restauração de mulheres. Mas na minha mente eu não conseguia entender o que Deus queria fazer comigo. E talvez você está num sítio de consumição. Numa consumição na sua vida. Que te consome tempo, consome a tua vida. E você diz assim, meu Deus, mas eu estou fazendo de tudo para dar certo. Meu Deus, eu quero tanto isso. Mas Deus falou, filha, mas eu não estou edificando isso. Eu não estou nessa edificação. Quem que entende o que eu estou falando? Dói, né, gente? Mas é a palavra de Deus. Esse versículo, ele me chamou tanta atenção. Porque às vezes a gente nem em vão trabalha os que edificam. Às vezes é você que está trabalhando em vão. Não passe. Tem uma consumição aí. Não passe pela palavra de Deus como se você já soubesse tudo. E deixa eu só me achar aqui. E sabe qual é um desafio para nós mulheres? É esperar o tempo do favor de Deus. O maior desafio é esperar o tempo do favor de Deus. E discernir no que o Senhor está colocando a sua mão para nós estarmos juntas. E existem algumas coisas que Deus precisa. Sabe por que eu falei que antes da construção vem a desconstrução? Vocês lembram no chamado de Jeremias? Que ele disse assim, né? Deus falou, eu te chamei desde o ventre, Jeremias. Né? Tu és meu, desde o ventre da tua mãe. Ele falou, e eu te chamei como profeta, como edificador. Mas sabe de uma coisa, Jeremias? Você vai começar quebrando, arrasando e destruindo. Para depois você vai construir e plantar de novo. Quem aqui está no processo de quebrar, de destruir, Ele é necessário esse processo na sua vida. Se você quer ser uma mulher reconstruída, se prepare para que Deus vai tirar algumas coisas da sua vida. Deus vai quebrar algumas coisas que você... Mas eu gostava tanto disso, mas isso aqui não é necessário no projeto que eu tenho para você, no propósito que eu tenho para a sua vida. Se prepare para ser desconstruída. Igual às vezes eu falo, né? A gente está orando, fulana, ora, tá? Jejua, tá? Jejua tanto. Às vezes eu sou igual médico, dou um remédio. 21 dias, tal, amém, glória a Deus. Daí eu vou conversando com a fulana. E aí, fulana, tá quebrando tudo. Tá piorando. Paulo tá comendo aqui em casa. E o que eu faço agora? Eu disse, não, continua. Tem até um testemunho de uma irmã que eu acho lindo, que Deus deu uma direção para ela, tinha se convertido. E o marido dela não tinha ainda se convertido. E ela disse assim, ai meu Deus, eu queria tanto que ele fosse teu, que o coração dele fosse teu. Eu queria caminhar lado a lado com ele, te buscando. E ela tinha se convertido de todo o coração. E Deus deu uma direção para ela. Tu vai ficar ao redor da cama, na madrugada, orando por ele. 3 da manhã tu acorda e tu vai ficar. Daí foi muito engraçado, que ela disse que ela ficava ali, Deus, não deixa ele acordar, Senhor, em nome de Jesus. Ela ficava, Senhor, em nome ao redor da cama. Às vezes ele levantava assim, ela pegava um negócio no chão. Junta. E ela lá, Deus em nome... E ela toda noite, gente, Deus deu uma direção para ela. Ele estava construindo junto com ela. E ela, amém, e aquela situação toda. E ela disse que um dia... Eu não vou dar tempo aqui, porque eu não quero mentir. Mas ela disse que depois de um tempo de oração... Ele parou o carro num lugar, ligou para ela e disse assim, eu estou mal, não sei o que está acontecendo comigo, eu só preciso que tu venha onde eu estou. E ela falou, mas onde tu está? Eu estou parada aqui no meio da estrada, eu não consigo caminhar, eu preciso que tu... Gente, ela foi com o carro até ele, ela entrou no carro com ele, deixou o carro dela, entrou no carro com ele e falou, o que está acontecendo? E ele falou assim, eu estou sentindo uma coisa, que eu preciso entrar dentro de uma igreja. Olha só, gente. Eu preciso ir dentro de uma igreja, eu estou assim, eu preciso de Deus, eu não sei nem como é que eu estou te falando isso, eu vou para ela. Ele era, imagina, um cara médico, e totalmente assim, na física, né, medicina, sim ou não tem aquela coisa de milagre.
E ele sempre bateu contra isso muitas vezes. E ele falou assim, eu quero Deus, eu preciso de Deus. E a partir daquele dia, eles mesmo foram à noite, ele entregou a vida dele para o Senhor e eles estão vivendo. Ela disse, o meu marido é um homem de Deus. Precisa ver o tanto que o meu marido caminha com ele. E sabe aquela mulher sábia? Eu falei, vou te levar lá na minha igreja. Vou te contar isso aí. Do tanto que nós, quando trabalhamos com Ele, nós comemos de um trabalho que não é nosso, é do Senhor. Sabe por que você está cansada? Porque você está fazendo do seu jeito. Você já viu, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo várias vezes. Eu tentei uma coisa simples, dá certo, tentei dar certo, não deu certo, não deu. Tentei a última, não deu. Não deu certo, tudo bem, agora deixa, deu certo. Aí tu pensa assim, era só eu... Você precisa abrir mão e deixar que o edificador edifique a sua vida. Às vezes eu digo, Deus, eu estou destruída, Deus. Filha, é eu que sou o construtor. O medo precisa ser desconstruído. Você quer ser uma mulher construída? O medo tem que ser desconstruído. Porque o medo te paralisa. O medo ele não deixa você fluir na vontade de Deus. Quer paralisar uma pessoa? Medo. Medo. Paralisa. A mentira precisa ser desconstruída. E sabe de uma coisa? Deixa eu falar aqui. É difícil o que eu vou dizer para você, mas às vezes você tem uma construção com pessoas que a pessoa é crente que você é verdadeira, que você não é falsa, mas na verdade você está sendo falsa com essa pessoa. Você está mentindo para ela, você está enganando ela. E para uma coisa ser reconstruída de novo, ela precisa primeiro ser... A mentira tem que cair. E às vezes para você estabelecer alguns relacionamentos saudáveis, coisas saudáveis na sua vida, você vai ter que desconstruir a mentira. E não é assim, Senhor, perdão por todos os meus pecados. Pecado tem nome. Pecado tem nome. E a gente precisa dar nome para eles. Confessá-los a Deus. E, se necessário, chame as pessoas. Mostre quem você é. Arranque a máscara e tenha relacionamentos verdadeiros. Deus está chamando a gente para esse lugar de verdade. Quer ser uma mulher... Por isso, Deus, nada dá certo para mim, mas tem mentira, tem engano, falsidade. O medo te paralisa. Às vezes eu chamo mas fulana, vem. Eu tenho... Então fica. Fica aí, cativa do medo. Não, tô indo, então vem. Porque, gente, o medo vem para paralisar. Em nome de Jesus, abra mão do medo e seja Deus quem te chamou para ser. Se eu tivesse medo, eu não estava aqui. Todo dia o diabo vem na minha porta. Ei, tu não é boa o suficiente. Ô, Viviane, estás enganada, tu é tímida, tu é super envergonhada. O que tu está fazendo lá na frente falando aquele povo? Tu fala a palavra errada, tuas amigas te corrigem, crossante, tu fala. É sério. Tu não sabe nem falar direito. Ô, Viviane, vem para a jaula do medo de novo, vem. Todo santo dia. Esses dias, eu já tinha sido corrigida, errei de novo. Escrevi conserto com C. Conserto com C é conserto. E consertar é com S. Se você não sabia, glória a Deus. Porque eu também não. Aí uma moça assim, bem carinhosa. Ai, pastora... Eu amo as suas mensagens, como você me abençoou. Eu falei, ai, Jesus. Mas conserto é com S. Aí eu falei assim, amém, irmã, glória a Deus, eu preciso... Às vezes eu vou assistir as minhas ministrações e eu fico assim, eu falei errado, eu não acredito. Esses dias eu falei uma palavra, qual é? É captar, né? É capta. E eu falei, capita. A minha amiga, eu preciso te corrigir. E aí o inimigo vem. Tu não sabe nem falar, guria. Já ouviu essa? Olha como é que tu tá. Nem o que tu fala não... E aí eu digo assim, mentiroso. Tu é um mentiroso. Desde o início tu é um mentiroso. Eu não vou ouvir as tuas palavras. Eu não vou ficar cativa do medo. Mas eu ouvir as palavras que o Pai diz ao meu respeito. Que eu sou filha. Que eu sou amada. Que Ele me chamou.
E sabe de uma coisa? A simplicidade tem um poder incrível. Às vezes Deus permite que é com palavra errada mesmo, e flui com a unção mesmo, porque é Ele que faz, é Ele que edifica, não sou eu. Deus falou para mim, pode errar, sabe por quê? Não é tu que edifica, é eu que estou edificando todas as coisas. Às vezes quando estou lá em casa, ai Deus, vai vir 1000 de novo, Senhor. E Deus fala, filha, é eu que estou edificando todas as coisas. Aí às vezes alguém fala, ai, mas tu é muito aberta, tu conta todas as tuas coisas, Deus medo. Uma falou para mim assim, não, tu tem que, uma pose, falou para mim. Não, tu tem que andar assim e falar com força. Eu falei, querida, essa não sou eu, essa pode ser você. Mas eu sou uma mulher simples que Deus chamou para viver algo extraordinário. O extraordinário não sou eu, o extraordinário é Ele. Porque eu sou vaso simples. Não tem nada dentro. Sabe qual é o meu tesouro? É Ele aqui dentro. Não tem nada. O tesouro é Ele. Eu sou uma mulher reconstruída, sabe por quê? Porque eu permiti que Ele me reconstruísse. Que Ele arrancasse medo, mentiras. Que Ele começasse a colocar as mãos dEle sobre mim. Você quer isso para a sua vida? Mudança genuína, verdadeira, sair de cativeiros. Sabe, às vezes a gente está anos e anos e anos dentro de uma igreja, ouvindo uma palavra quadrada, e Deus está dizendo, filho, eu não sou quadrado, eu sou Deus. Eu sou Deus, e é eu que sei os planos ao teu respeito. Não é tu não, é eu que sei. A autoridade vem de Deus. Talvez homens falaram palavras, deixa eu dizer para você, elas caem toda por terra, porque nenhum desses homens morreu por você. Nenhum desses homens subiu numa cruz e se entregou por amor a você, mas dele sim. Então é as palavras dele que têm autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu teria milhões de coisas para falar. Talvez eu termine na próxima vez. Mas seja uma mulher edificada pelo Espírito Santo. Sabe qual é o maior segredo de ser edificada? É caminhar com o Espírito Santo. Lá em Efésios diz assim, ó, aqueles que caminham comigo e ouvem a minha voz serão edificados. Sabe, não é na voz dos homens, é na voz de Deus. Há quanto tempo você não ouve a voz do teu Deus? Há quanto tempo você tem deixado outras vozes roubar você da voz do teu Deus? Daquilo que Deus quer fazer na sua vida? A Bíblia fala assim, ó, tudo é permitido. A gente usa até para os filhos, né? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me edifica. Escolha com sabedoria aquilo que edifica e constrói a sua vida. Escolha o que você ouve, escolha o que você vê, escolha com quem você caminha, escolha. E eu quero te dar um conselho, escolha para que Ele trabalhe na sua vida. Para que você não trabalhe em vão, mas que para você deixe Deus trabalhar. Lembra, eu sempre conto o testemunho do meu pai, né? Tadinho, ele já está até sarado. Eu falei, pai, o pai está sarado. Diz, estou, filha. Eu exponho, porque eu sei que a nossa cura é a cura de vocês também. Para que deixar um tesouro tão lindo escondido? Irmãos, lembra que eu estou num propósito de oração por ele? Outro dia, a menina trabalha lá em casa, fez uma comida bem gostosa. Aí eu falei assim, isso aqui eu vou levar para o meu pai. Meu pai ama, sabe aquelas comidas antigas? Não vou nem dizer o que é. E aí, eu peguei, vou levar para o meu pai. Era 1h da tarde, levei a Bela na escola, saí correndo com aquela coisa quentinha dentro do carro. Eu falei, o pai está almoçando agora, porque ele almoça tarde. Levei para o pai, está aqui, ó, bem quentinho, ele estava na mesa almoçando, já servimos ele ali. E eu corri para um outro compromisso. Quando eu corri para um outro compromisso dentro do carro, liguei o carro bem rápido, agora eu estou atrasada. E fui, Deus falou assim comigo, obrigada. Eu falei, pelo almoço do meu pai. Deus falou assim, foi para mim, eu recebi. Eu falei, Deus, falando do meu pai, vamos conversar sobre o meu pai. Aí eu comecei, Deus, você sabe, né, que eu queria tanto que ele se convertesse. Daí eu comecei a dizer para Deus como que eu queria o meu pai. Eu queria ir na igreja sentado ali na frente comigo, levantando a mão dele, cantando, santo, santo, santo. Sério? Eu queria ouvir da boca dele, tu és lindo, Jesus, Deus. Eu queria ver o meu pai orando pelas pessoas. Meu sonho é ver um dia o meu pai orando pelas pessoas. E eu comecei a dizer para Deus qual era o sonho que eu tinha para o meu pai. Deus, eu quero ver ele fluindo na tua presença. Deus, eu sei que tu tem planos para ele, eu queria ver ele fluindo. Ele é tão sábio, às vezes ele vai dar um conselho tão sábio. E eu falei, Deus, eu quero ver ele assim.
Olha o que Deus falou para mim no carro, e eu chorando. Deus falou assim, tu quer o teu pai do teu jeito ou do meu? Eu falei, ai Deus, de novo esse assunto do teu jeito. E Deus falou, mas é porque eu tenho um plano para ele que não está nesse teu plano fantasioso. Eu sei que tu queria isso para o teu pai, mas eu tenho outro plano para o teu pai. E o coração dele já é meu. Aquilo me deu uma paz. Eu falei, sério, Senhor, você está falando comigo, é eu mesmo, estou falando contigo. É, filho, o coração do teu pai já é meu. Pronto. Fui fazer meus compromissos. E, gente, e todas as vezes que eu via um homem parecido com meu pai, crente, orando, ministrando, eu chorava a ministração inteira. Eu não entendia nada que falava, só ficava imaginando, se fosse meu pai. E eu abri mão do que eu esperava para o meu pai. A gente saiu junto, Deus permitiu uma situação. É engraçado que às vezes a gente fala, é o diabo. Gente, às vezes é Deus. Cuidado. A gente estava indo para um casamento, bater no carro que meu pai estava. E meu pai foi para casa entristecido, meu irmão foi lá, porque aí a família mostra que ama, né? Foi lá buscar o meu pai, trouxe meu pai, e de repente, no meio daquele vulco, todo mundo na mesa sentado, eu falei, deu certo. Deus cuidou de tudo. Na volta, o pai volta com quem? Comigo. No carro, eu nem toco mais assunto de nada. Ele assim, eu estou sendo quebrado. Eu falei, meu Deus. A minha mãe me beliscando atrás. Eu falei, calma. A mãe, olha o que ele está falando. Estou sendo quebrado. Eu não acreditava nessas coisas de igreja. Mas agora, Senhor, como não acreditar? Como não acreditar no que Deus está fazendo? Porque eu olho para a vida de vocês e eu conheço de pequena quem tu é. E eu olho lá e eu não acredito que é tu. É Deus. Daí o Telmo, meu sogro, Deus tem a mesma coisa para o Senhor. Mas é verdade, ele falou. Porque quando eu era pequeno, ele começou a contar, eu ia, mas eu não sei, o meu coração foi se endurecendo e o Telmo foi ministrando o coração dele. Gente, eu falei, eu estou ministrando com meu pai, eu não acredito. E eu falei, Deus, a gente ministra com tantas pessoas, mas me dá a honra de ministrar o coração do meu pai. E eu botei a mão no coração dele, no ombro dele, e falei, pai, então eu vou te contar. Essa semana, quando eu te levei a comida, Deus falou comigo que tu já é dele. E ele olhou para trás, sério que ele falou isso? Falou e te ama. E teu coração já está pego por ele, pai. É questão de tempo, o propósito dele na tua vida já está aí, já está se cumprindo, está chegando. Porque a palavra profética constrói. Sabe por que Deus reconstrói uma mulher? Porque é ela que vai reconstruir outras vidas. Não acaba ela estar reconstruída, é que ela tem a unção para reconstruir outras pessoas e acreditar nelas até o final. Às vezes você está aqui, você já parou de acreditar, talvez no seu pai, na pessoa no seu marido, em alguém, no seu tio, não sei quem. Eu queria te encorajar hoje com uma palavra de construção, não desista de acreditar, porque Ele vai fazer. Só descansa. Toma atitude simples, deixa o Espírito Santo te guiar, porque Ele está aqui hoje para te encorajar. Para que você encoraje outros, para que você cure outros. Eu quero profetizar. Quem tem filhas aqui que quer ver o pai? Quem? Eu quero profetizar hoje quero levantar minha mão, que você ama o seu pai. Seu pai está longe. Eu quero profetizar que você vai ver o seu pai. Garra aí na sua mão, garra, com força. Eu quero profetizar que você vai ver o seu pai se rendendo aos pés do Senhor. Não talvez do jeito que você quer, que você idealizou, mas do jeito de Deus. E eu profetizo, milagres vão acontecer, unções, sabedoria, palavras proféticas na sua boca. Tem mulheres aqui que Deus está te dando autoridade da tua família. Lá na tua parentela, você vai começar a falar, Deus vai começar a trazer graça sobre os teus lábios. Você vai trazer cura para a sua casa, para a sua família. Você é uma mulher que vai restaurar as mulheres da sua família. Você não é as mulheres da sua família. Deus não te chamou para seguir um legado que não foi Ele que estabeleceu. Deus te chamou para levantar um novo legado na sua casa, na sua família, através de seus filhos. Sabe, eu estava no elevador hoje.
Eu orando pelo casamento das minhas filhas. Uma tem 4, outra tem 15, mas eu já estou lá. Deus, meus genros vão ser meus filhos. Eu vou grudar no coração dos meus genros, vão ser como filhos. E eu comecei a orar, Deus estabelece o lar das minhas filhas. Sabe o que Deus falou? Lares saudáveis geram lares saudáveis. Olha para o teu lar, estabelece como mãe, como esposa, que você vai gerar famílias saudáveis. Que você possa entender isso, que Deus vai estabelecer através da sua vida famílias saudáveis. Não é a partir do que foi, é a partir de você. É a partir de você. Amém? Você pode se colocar de pé? Quem teve uma injeção de fé e de ânimo aí? Garra. Eu sinto que hoje Deus quis nos levantar e dizer assim, coragem, porque eu estou com você. Como ele disse para Josué, ser forte e corajosa. Ser forte e corajosa, porque ele é contigo. Amém? Aleluia. Você pode falar com seu Pai Celestial e pedir para Ele assim, ó, me edifica com as tuas doces mãos, me edifica com aquilo que está no teu coração. Fala palavras para mim, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Ele é Senhor absoluto. E tudo que acontece, tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importa comigo também. E esse amor tão grande e amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Eu quero que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado. A gente dificilmente faz isso. Mas eu sinto que hoje nós como igreja precisamos nos unir em oração. Você pode aí dar a mão, juntar. Aleluia. Sabe de uma coisa? Deus quer reconstruir a sua vida para que você reconstrua outras vidas. Existem palavras proféticas ao seu respeito. Mas agora mesmo você está assim, meu Deus, eu não estou... Isso não faz parte da minha realidade, eu quero fazer, faz parte da sua realidade. Eu quero te convidar agora a dar uma ordem para a sua mente. Para que você diz assim, mente, pode falar, mente. Você está cativa a Cristo. Os pensamentos de Jesus. O que Ele pensa sobre mim. O que Ele pensa sobre a minha família. Tudo que é bom. Tudo que é honesto. Tudo que é de boa fama. Tudo que é lindo. Está na minha mente. Guardada no meu coração. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele por isso. Aleluia! E eu quero dizer outra coisa. Se você chegou aqui com a sua fé, você estava com a sua fé menor que um grão de mostarda. Você estava se definhando, sabe? Com seu coração. Eu queria que você levantasse sua mão aí bem no alto. Você chegou aqui, só Deus sabe como você chegou aqui hoje. Essa palavra é para você. Não desista. Não desista. Deixa o Espírito Santo te levar para um lugar que Ele trabalha por você.
Você precisa colher o fruto daquilo que Ele faz através da oração. E eu quero te convidar para que você viva esse lugar em Deus. Lá na sua casa, onde você estiver. Sabe? A unção de Deus está sobre a sua vida e sobre a sua família. Sobre a sua casa. Hoje, eu acredito que Deus iniciou um processo no nosso coração. Existem mulheres aqui que estão levando uma semente que vão transformar uma trajetória inteira de uma vida. A gente olha e pensa, é só uma mulher, mas é uma geração que vem atrás dela, é um legado. Uma mulher tem um legado. Que você possa carregar essa unção que está em você para onde você for, no seu trabalho. Eu sei que tem mulheres aqui que são professoras, médicas, que são enfermeiras, que estão na área da saúde, da educação, da política. Mulheres que estão no direito, mulheres que estão em todos os lugares, dentro de casa, donas de casa. Operárias, mulheres trabalham na limpeza, mulheres em tantas áreas dessa sociedade. Eu quero dizer para você que não importa o lugar que você esteja, Deus quer te usar onde você está. Deus está colocando hoje nas tuas mãos ferramentas para a reconstrução, não só da sua casa, mas de toda a sua família. Levante a sua mão bem alto, Pai, sobre nós. Nós somos mulheres que precisamos de Ti, Deus. Nós somos carentes da Tua presença, Deus. Não nos deixa sozinhas, Jesus. Não nos deixa sem direção. Não nos deixa, Senhor, na angústia, no medo, Deus. Nos arranca desses lugares. Quebra cativeiros de medo agora, Jesus. Cativeiros de depressão, de angústia, de rejeição, Deus, de desistência. E nos leva para um lugar na Tua presença, Deus, onde o Senhor cura, cuida, ama, protege. Nos coloca no colo de filha. Assim como o Senhor pegou aquela mulher com fluxo de sangue. Aquela mulher era conhecida pela dor dela, a mulher do fluxo de sangue. Mas o Senhor disse assim, filha, filha, a tua fé te salvou. Filha. O Senhor nos reposiciona no lugar de filha, não na dor, mas na posição de filha que nós temos em Ti. E eu quero profetizar famílias restauradas, casamentos restaurados. Eu quero profetizar, Senhor, que a droga, que o alcoolismo, remédios antidepressivos. Eu quero profetizar, Deus, que nos céus dessa cidade, nessa cidade eu profetizo um avivamento. Eu profetizo, Deus, um avivamento nessa cidade. Que bares irão fechar, porque não vai ter pessoas que querem beber nos bares, Deus. Zonas de prostituição vão se fechar, porque não haverá mais homens se prostituindo. Deus, traz um avivamento sobre a nossa cidade. Traz um avivamento sobre esse lugar. Nós abençoamos, Deus, eu quero abençoar. Na cidade de Criciúma, todas as reuniões de mulheres que tem nessa cidade, todas as igrejas, levanta mulheres, Deus, cheias do Teu Espírito, mulheres com identidade, mulheres que levantam outras mulheres, mulheres cheias da Tua presença, para que um verdadeiro exército se levante nesse lugar, nessa cidade, Pai. Em nome de Jesus, você pode aplaudir a Ele?